todos nós dirigentes, estarmos vivenciando uma situação tão espetacular. Então eu só tenho a agradecer a esse pessoal aqui, ó. Chegou a hora? Se Deus quiser. Estamos trabalhando muito e vamos continuar trabalhando sempre. Mas as declarações espontâneas de Abel e Leila não foram as únicas surpresas por aqui não, viu? O Palmeiras divulgou a lista final dos 23 inscritos para o Mundial. O clube tinha viajado inicialmente com 28 atletas e alguns nomes cortados chamaram a atenção. O principal deles foi Patrick de Paula, que até vem entrando bastante nos jogos e é um dos jovens talentos do clube. Assim como o Gabriel Menino, tido como um dos jogadores mais promissores do Palmeiras, mas que tem perdido espaço. Os outros foram o goleiro Vinícius Silvestre, o lateral esquerdo Vanderlan, o zagueiro Renan e o atacante Giovani. Não, posso falar sobre os cortes sem problema nenhum. Fiz questão de falar primeiro com os jogadores para eles perceberem exatamente qual porquê a minha escolha. Já sei que as duas mais curiosas é o Patrick e o Menino. Falei com eles à frente de todo o grupo. O Patrick é um volante, tal como é o Jailson, tal como é o Zé, tal como é o Danilo, tal como é o Atuesta. E destes 5 eu escolhi 4 e o Patrick foi preterido em função deste momento aqui e agora, de estar em melhor forma os outros 4. Foi apenas isso. Em relação ao Menino, vocês sabem que o Menino é um joker que nós temos. Pode jogar a lateral direito, pode jogar a 8 e pode jogar a 7. Nós optamos pela 7 ter o Dudu e o Breno, 2 opções. No volante sobre a direita temos o Atuesta e temos o Jailson. E a lateral direita temos o Mike e o Marcos Rocha. Portanto, foi estas as minhas decisões. Infelizmente, a FIFA só deixa levar 23. Custou-me muito, porque sei o quanto eles significam para nós, mas já vos disse, nós estamos juntos em todos os momentos. Hoje foi duro para eles, vamos partilhar esta dor com eles, mas aconteça o que acontecer no futuro, estamos juntos. Falando em inscritos, o Al Ahly, que tem 5 jogadores disputando a final da Copa das Nações Africanas pelo Egito, fretou um avião para poder contar com esses atletas já na semifinal de terça-feira. E tem um reforço tão importante quanto a torcida. Estima-se que cerca de 400 mil egípcios morem nos Emirados Árabes, além do voo curto de 3 horas e meia entre Cairo e Abu Dhabi. Isso explica a esmagadora maioria de vermelho no jogo contra o Monterrey. A gente sabe que o adversário também possui muita torcida, mas estamos felizes com o nosso torcedor, a gente vai ouvir a voz dele, vai ouvir, então acho que é o único que a gente com certeza vai ouvir bem é o nosso torcedor, por ser a mesma língua, o outro a gente não vai saber o que está falando, não vai saber o que está cantando, então vamos estar com certeza bem tranquilo em casa. Entre o Al Ahly na semifinal, jovens talentos cortados e treinador e presidente aparecendo para falar, o Palmeiras quer mesmo é confirmar seu favoritismo e quer que a cota de surpresas tenha chegado ao fim. Aí na tela os nomes então inscritos, tá? Já vou passar pro Fábio, pro Calçade e pro Zinho comentarem, principalmente, claro, as ausências do Patrick, do Gabriel Menino e também do Renan. E aí as entradas na zaga do Murilo, no meio de campo do Jailson, certo? E também, quem que tá faltando ali? Murilo e Jailson e... quem mais ganhou a vaga? O Atuesta, né? Provavelmente o Atuesta também. Só uma atualização sobre o que a Nathalie falou do voo dos jogadores que disputaram a final da Copa das Nações. O Al Ahly soltou uma nota agora falando que não conseguiu a documentação necessária para esse voo fretado dos jogadores saírem lá de Camarões e irem direto para Abu Dhabi. Então, esses jogadores eles vão fazer o caminho normal junto com a seleção do Egito. Eles vão voltar para o Cairo e aí depois do Cairo eles vão chegar no dia do jogo para a disputa da final. Dos 5 jogadores, 3 atuaram agora há pouco na derrota nos pênaltis do Egito para o Senegal. O zagueiro Abdelmonem jogou os 120 minutos, os 90 mais a prorrogação. O Fati, meia, jogou 99 minutos. E o Al Sulaia jogou 60 minutos, tá? Então, assim... Quem passou de 90 é difícil. Vai ter, principalmente também por essa questão... Primeiro que a equipe passou com desfalques, pelo adversário difícil. Então, você tem resultado tendo sofrido com as ausências. Aí você vai arriscar um jogador que teve até uma contusão num jogo tão próximo, esses jogadores não vão atuar. Talvez com 60 minutos, pode atuar no segundo tempo, pode até começar, mas a gente está falando de jogo também que pode se estender. Mas o que o Al Ahly fez foi gigantesco
pela dificuldade que enfrentou e pela forma. É uma equipe muito bem dirigida, estruturada taticamente, também joga no espaço, esticando bola. O Palmeiras vai encontrar assim um pouco daquilo que ele gosta de fazer, ele vai ver um adversário. O Monterrey seria um adversário que mais propenso, mais assim, adequado para o caminho do Palmeiras. Não estou falando da palavra fácil. Tá. Estou falando que o Al-Ahly gosta de jogar do jeito que o Palmeiras joga e sabe jogar. Então, a gente vai ter uma trocação interessante aí. Esqueça o segundo jogo, foco apenas no primeiro. Só isso. O grande erro é focar no segundo. Eles já passaram por isso. O Palmeiras tem que estrear. A estreia é terrível. Estreia pesa. Porque vem com o ano passado, todo mundo sentindo isso. Agora, nomes, acho que está na hora do futebol pensar, para que 23 jogadores? Eles partem do seguinte princípio: 3 goleiros, Sim. Aí 2 por posição na linha, 23. Cara, tá todo mundo lá. Claro, a regra não pode mudar agora, mas isso vale para a Copa do Mundo. Você está permitindo mais alterações, né? O calendário de todo mundo está cada vez mais abarrotado. Então, às 5, a FIFA vai decidir se permanecem definitivamente para o futebol. Acho que isso é fantástico. Fantástico, permite. Você muda a característica do jogo, você pode trocar 50% dos seus jogadores de linha. Agora, naturalmente também que para competições internacionais, você ao invés de 23, permita 25, 26. Qual é o problema disso? Nenhum problema. 3 jogadores a mais numa lista, eles interferem no quê? Que tipo de problema eles alcançam? Ninguém. Você põe no banco, só pode colocar 12. Tá bom. Eu deixo 2 ali sentados lá em cima, assistindo o jogo. E agora o treinador tem que fazer escolhas. Teve um recadinho dele antes, lembra? É o você teve. Não teve um recadinho antes da Para os viagem? mais jovens. Acho que esse foi o principal motivo. Aí, né, Fábio, justamente o recadinho veio com... Porque aqueles que chegaram depois... O recado final é doloroso demais, né? Ganharam a vaga. Sim. O Fábio tem uma história que é fantástica sobre isso, que ele estava me contando ali enquanto a gente assistia ao jogo. Mas, Zinho, depois eu pergunto para ele, tá? O que você achou da lista? Assim, você tem que fazer escolhas. E, assim, o bom é que o Abel, ele fez aquilo que a gente falou lá sobre o Paulo Souza, ele ali na entrevista falou. Falei primeiro com os jogadores, na frente do grupo, expliquei a minha decisão. É doloroso, não é fácil, mas a gente vai estar junto de qualquer maneira. Então isso aí já é muito bom. O treinador fala com o atleta, olha olho no olho, e é o rendimento. Ele que está lá, ele que está no dia a dia, e disse que no momento a escolha é porque os jogadores que chegaram estão em melhores condições. No caso, a Atuesta, né, o Jailson e o próprio Murilo. Agora, é claro que na cabeça dos garotos eles devem pensar o seguinte: poxa, eu fiz a campanha toda da Libertadores, joguei vários jogos, estou há mais tempo. Na hora do filé mignon, os caras chegaram contratados agora e entram. É uma coisa de até os jogadores mais experientes do grupo conversarem com esses atletas, né, dar uma força, um Dudu, o próprio Luan, o Gustavo Gomes, o Everton, Marcos Rocha. Vai lá, chama os caras, conversa, dá uma força aos meninos, né, que se empolgaram quando eles iniciaram. Teve um pouquinho de empolgação, saíram matérias aí de comportamentos que não eram o correto, por isso eles perderam espaço. Agora, qualidade espetacular dos dois. Eu coloco o Renan também nesse grupo aí, sem falar os outros, mas esses 3, né, são jogadores que vão render frutos para o Palmeiras, com certeza, e estão no grupo. Não vão estar à disposição para o jogo, mas estão juntos e se o Palmeiras conquistar esse bimundial, vão conquistar, vão comemorar também da mesma forma. Fábio, eu perguntei mais cedo pro Fábio assim, como é que o grupo reagiria, né? O grupo entende ou fica chateado? Pô, os caras estavam com a gente, quem chegou agora, e aí? Como é que o que você já viveu com isso, né, Fábio? Então, Bruno, eu passei por uma situação parecida no Corinthians, né? Eu chego da Ponte, sou contratado, o Corinthians era bicampeão brasileiro, 98, 99, e aí o Oswaldo, ele opta em cortar o Nenê, né, que era um grande zagueiro, era titular do Corinthians, foi campeão brasileiro, e acaba me inscrevendo. Pro Mundial. Pro Mundial. Eu acho assim, o Nenê ficou chateado e com razão, né? Até aproveito o espaço para dizer isso, porque ele estava indo muito bem, foi uma opção do treinador.
e me inscrever no lugar, alguém tinha que ser cortado, mas se eu também estivesse no lugar dele, eu teria esse mesmo sentimento, né? Eu acho que a colocação que eu ia fazer é que naquele Mundial eu fui titular as 4 partidas, né? Então eu acho que é isso que poderia pesar um pouco mais. Talvez se os jogadores que ele inscreveu vão ser tão úteis como poderiam ser o Patrick de Paula e o Menino, por exemplo, que eram jogadores já, como o Zinho falou, fizeram a campanha da Libertadores, participaram do último Mundial também. Mas aí tem um recado, como o Calçade falou, de algumas condutas, e é um recado doloroso, né? Porque você acaba pagando um preço muito caro, então você tem algumas condutas erradas, algumas conduções, que essas condutas te tiram de um campeonato tão importante para o Palmeiras. Eu, particularmente, vivi essa experiência do outro lado, né? Um jogador foi cortado para eu entrar, mas a minha cabeça ela é diferente dessa situação. Eu acho assim, se esses jogadores fossem titulares absolutos, eu acho que seriam muito melhor aceitos, né? Se forem jogadores para compor elenco, eu não sei, né? Meu time titular é esse, minha opção é essa, esses jogadores podem entrar. Esse pode entrar, eu acho que seria mais interessante, a minha opinião particular em respeito ao Abel demais. Olhando de fora, eu não sei o dia a dia, eu não sei o que esses meninos aprontaram e se aprontaram, é uma opinião particular minha. Se fossem titulares absolutos as contratações, que joguem, né? Se não forem, eu acho que os meninos poderiam estar. A minha situação foi essa. O Osvaldo, ele corta um zagueiro que tinha muita qualidade de campeão brasileiro, mas ele me coloca como titular para jogar os 4 jogos. Então eu tenho a minha importância. O Osvaldo precisava de um zagueiro do meu perfil para fazer aqueles 4 jogos que acabaram dando certo, né? O Corinthians foi campeão mundial. Então essa é a minha opinião particular. Essa é a escala de árbitro.